Oi, estudante do 8º ano, tudo bem? Vamos hoje, ver as orientações da semana 3 do PET 4. Polígono regular inscrito na circunferência. Cada um dos polígonos regulares abaixo está inscrito em um círculo de raio medindo 10 centímetros. Vamos guardar essa medida aqui, ó. Raio igual a 10 centímetros. Escreva no quadro a seguir, nas células acima dos polígonos, o nome de cada um, considerando 3 como aproximação para o número π. Olha outro detalhe. O número π é um número irracional, equivalente mais ou menos a 3,141592, mas aqui pede para usar ele exatamente igual a 3. Calcule o perímetro da circunferência circunscrita e a área do círculo. Eu já mostrei para vocês na semana passada, como que faz para calcular o perímetro, tá, de uma circunferência e também como calcular a área do círculo. Nós vamos rever nessa semana. Registrando esses valores na última linha do quadro. Compare o apótema A e o número de lados n de cada polígono. Quanto maior o número n de lados do polígono, mais a medida do apótema se aproxima da medida do raio da circunferência circunscrita, enquanto a medida da área do polígono se aproxima da área do círculo circunscrito. Vamos ver isso a seguir. Atenção, meninos. Aqui eu tenho uma circunferência, ou melhor, um círculo, e um pentágono. Então, nós dizemos que a circunferência é circunscrita e o pentágono é inscrito. Por quê? Porque a circunferência está fora e o pentágono está dentro. Por isso, circunscrito, como se ela estivesse aqui, ó, circulando o pentágono. E inscrito, lembra interno, dentro. Mais um exemplo, olha, outra circunferência e um quadrado. Então, nós temos a circunferência circunscrita e o quadrado inscrito. É nessa posição, diferente da semana 2. Na semana 2, nós vimos que a circunferência era inscrita, ela era feita dentro do polígono. Agora é o contrário, tá? Então, vamos à atividade, olha. Aqui nós temos que o triângulo, Então, esse triângulo tem 3 lados, ó. Esse N aqui, ó, é o número de lados do polígono. Quanto maior o número de lados, maior é o comprimento do apótema, o A. O A é a distância do centro até o ponto médio do lado do polígono. E daí, nós podemos comparar que quanto maior o número de lados, maior vai ser esse apótema e ele mais vai aproximar do raio da circunferência, que lá no início nós vimos que o raio da circunferência é 10. Então, para um apótema de um polígono com 10 lados, já está quase igual ao raio, está 9,51, logo chega a 10, tá? Então, ó, ela pode observar que esse polígono aqui está quase, vamos dizer assim, parecido com um círculo, Já esse primeiro, olha, a distância aqui está bem longe. Então, por isso que o apótema é só 5. Já nesse caso, o apótema é 9,51. Então, quanto maior o número de lados, maior vai ser o apótema do polígono, inscrito nesta circunferência. Aí nós temos agora a perguntinha, onde pede para calcular o comprimento da circunferência circunscrita, quer dizer que é o contorno. Nós sabemos que o raio dela é 10, mas qual vai ser esse contorno? O contorno é o diâmetro 2 vezes, o raio vezes o π, quer dizer o diâmetro vezes π também. 2 vezes r vezes π ou 2 vezes πr. E também a área
que é πr ao quadrado. Então, vamos fazer os cálculos. O contorno, 2 vezes o π, que pede para usar o π igual a 3, né? Foi lido lá no início, vezes 10, dá 60 centímetros. E a área, πr ao quadrado, raia 10 ao quadrado é 100 vezes 3, é igual a 300 centímetros quadrados, tá? Na figura abaixo, há um quadrado de lado medindo 3 centímetros, tá? Aqui o desenho do quadrado, medindo 3 centímetros, ele é inscrito nesta circunferência de raio R. Aqui está o raio, ó, R. Esse raio é a metade da diagonal do quadrado. Sabendo que a medida da área de um quadrado é dada pelo quadrado da medida do seu lado, complete as lacunas para que as frases fiquem corretas. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Ó, o quadrado, ele tem um lado L. Para eu calcular a área desse quadrado, eu devo fazer L ao quadrado, medida do lado ao quadrado, é L vezes L. Para eu calcular o perímetro, é 4 vezes o lado, porque são 4 lados iguais. A diagonal é N, quer dizer, o número de lados, que multiplica o número de lados menos 3 e divide por 2, né? Ó, 1, 2, são 2 diagonais. E a soma dos ângulos internos é N menos 2 vezes 180 graus. E a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Agora, vamos voltar lá no exercício para aplicar essas fórmulas. Pergunta A. A medida da área do quadrado é? Se o lado é 3, então vamos fazer 3 ao quadrado. O perímetro é 4 vezes 3, que dá 12 centímetros. A soma das medidas dos seus ângulos internos é a soma das medidas dos ângulos internos do quadrado. Vai ser N menos 2, N é 4, porque ele tem 4 lados, né? N menos 2, 2 vezes 180, 360. E a dos seus ângulos externos, todos os polígonos têm ângulo externo 360 graus. Cada ângulo interno mede 90, né? Porque são 4 ângulos congruentes, então é 360 dividido por 4. E cada ângulo externo também vai ser 90, porque 360 dividido por 4 também mede 90 graus. O polígono possui 2 diagonais, né? Nós já vimos ali na página anterior, que são perpendiculares entre si, quer dizer, elas cruzam formando aqui um ângulo de 90 graus, né? E as bissetrizes dos ângulos internos, divide-os em ângulos que medem, é aqui, ó, esse X, tá? Medem as bissetrizes, divide um ângulo de 90 em 2 ângulos de 45 graus. Então, vocês vão completar aqui com 45 graus cada, né? Bom, continuando. B. O apótema A do polígono regular mede. Apótema é a distância do centro até o ponto médio do lado do polígono. Neste caso do quadrado, é exatamente a metade do lado do quadrado. Então, a metade de 3 é 1,5. E a hipotenusa do triângulo retângulo. Hipotenusa de um triângulo retângulo é o maior lado, é o lado oposto ao ângulo reto. Então, nesse caso, é a medida R. E esse R é exatamente o raio da circunferência, tá? Ele já foi dado aqui no exercício, ó, que mede 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2, tá? Então, o raio do círculo circunscrito, que ele está fora, ó, circulando aqui o quadrado, é o mesmo que 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2. É só completar. Considerando 3 como aproximação para o número π e o perímetro, calcule, né, o perímetro e a área do círculo que circunscreve o quadrado. Então, vamos recordar, né, das seguintes regrinhas. Para fazer o contorno da circunferência,
eu vou fazer 2 vezes o π vezes o raio. E para fazer a área da circunferência, eu vou calcular π, multiplicar, né, o π pelo raio ao quadrado. Lembrando que um raio é esse valor aqui, é um número irracional, tá? É essa distância aqui do centro até esse ponto, né, o raio. E para a gente usar o π valendo 3, esse π é o número irracional. Então, eu já fiz as contas e coloquei aqui, olha, contorno 2 vezes o π, ao raio vezes o π, 9 raiz quadrada de 2. E a área, 3 vezes o raio ao quadrado, elevando o raio ao quadrado, aqui fica 9 vezes 2 dividido por 4, vezes 3. Então, deu 13,5 centímetros quadrados, tá? Pessoal, abraços a todos, tá? Envie a foto da atividade para validar sua presença e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.